São Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, que casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada, também comete adultério. Pai Celestial, Deus Santo, estamos agradecidos, Senhor, mais este momento que permitido, Senhor, chegarmos, Senhor, na tua casa, Senhor, para falarmos contigo, em torno do louvor a ti, Pai, ouvindo a tua voz. Estamos agradecidos, ó Pai, queremos rogar o teu perdão para as nossas faltas, nossas negligências, Pai, reconhecendo que nós mesmos não temos nenhuma condição, Senhor, para nos colocar na tua presença, mas confiar em tua graça, em tua misericórdia, Senhor. Aqui temos chegado, Pai, rogamos que tu esteja com cada membro da igreja dele, Senhor, não se encontra cada um deles, assim as tuas almas, Senhor, com a tua palavra. Agora também, Senhor, rogamos que tu venha saciar também as nossas almas com a tua voz, Senhor, a tua luz, a tua verdade, Senhor, que tem enviado nos últimos dias, através do teu mensageiro, Senhor, para esta era, nosso estimado irmão, William e Brandon. Em nome do Senhor Jesus, a ti nós oramos. Amém. Amém. Amém? Pode assentar. Amém. Vamos falar um pouquinho nessa noite sobre isso, sobre casamento e divórcio. Sempre que a coluna de fogo veio sobre o homem de Deus, né, para Moisés, quando veio, as pessoas perguntaram, e sobre o casamento e divórcio? Quando veio para Paulo também, a coluna de fogo apareceu para Paulo no caminho de Damasco, e perguntaram para Paulo, e sobre o casamento e divórcio? E nessa era não foi diferente. Quando a coluna de fogo apareceu sobre o William Branham, os eleitos, aqueles que se preocupavam com suas almas, né, quiseram saber, e sobre o casamento e divórcio? E o Branham, então, Deus veio através do William Branham em 65 e trouxe essa revelação plena. Amém. Né, para a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. O mundo, eu sei, o mundo não se importa com isso. Né? O mundo, eles não querem nem saber o que Deus pensa, o que Deus fala. Eles seguem as coisas do mundo, o que as pessoas, a cultura do país. Eles não se importam com isso, mas os cristãos se importam. Em todas as eras, os cristãos querem saber, né? E isto, Senhor, e isto. Sabendo que o mundo hoje, né, casamento e divórcio casamento se tornou algo descartável, né? Todo dia são milhares, né, milhões do mundo todo, né? O escritório ali, né, sobre divórcio está lotado. É fácil hoje divorciar, né? Eles casam e divorciam. Outro dia fica sabendo de uma mulher, né, que namorou parece que 15 anos, casou, não ficou um ano casado. Já separou e já está arrumando outro para casar. E assim é o mundo hoje, essa coisa de casar e divorciar, cumprindo ali Gênesis 6. Né? Gênesis 6 nos fala disso, que Deus destruiu o mundo ali com as águas. Uma das coisas foi sobre casamento e divórcio. Se você ler ali Gênesis 6, e Jesus falou, a vinda do Filho do Homem será como foi nos dias de Noé. Amém. Gênesis 6, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram, né? Sabemos que as filhas de Deus eram a descendência de Sete, porque os anjos, né, não têm sexo, nós sabemos disso. Jesus falou que nós seremos como os anjos naquele dia, né? Então ali a maioria das igrejas entende isso, que ali, né, está falando, os filhos de Deus eram descendentes de Sete, e as filhas dos homens, né, eram descendência de Caim. O que ele não sabe explicar
é seguindo aqui, né? O versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá. O 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram aos filhos dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Por quê? Porque se os dois fossem filhos de Adão, né? Tanto Caim como Sete, se fosse filho de Adão, por que ia trazer gigante? Essa mistura de semente iria trazer gigante na terra. Isso você não consegue entender, não consegue captar isso. Mas a Bíblia é bem clara em mostrar que Caim não foi semente de Adão. Amém. A Bíblia mostra que Caim foi semente da serpente. Era uma raça que ficava entre o homem e o chimpanzé, né? Ficava mais perto do homem do que do chimpanzé. E essa raça, em vez de entregar, né, essa serpente, em vez de entregar aquele lugar para uma alma, em vez de ceder para Deus, cedeu para Satanás usar. Então Deus, depois do pecado, desceu ali, amaldiçoou ela, fez ela virar um réptil, como nós vemos hoje. Amaldiçoou completamente ela hoje, que não há um osso nela mais que se pareça com o osso, né, o osso de um ser humano. Mas ali mostra bem claro isso, você lendo ali, né, essa é uma das revelações que teria que vir nessa última era. Nessa última era tem que vir toda a revelação para a noiva, para a igreja de Jesus Cristo. E Judas 1:7 fala, Enoque o sétimo depois de Adão. E se você contar Caim como sendo de Adão, Enoque seria o oitavo, então haveria uma contradição. Mas a Bíblia em lugar nenhum fala que Caim foi filho, né, veio da descendência de Adão. Porque não foi da serpente. Se fosse, né, então, mas não, as pessoas ficam com essa teologia da maçã, que Adão e Eva comeram uma maçã. Mas se fosse realmente isso, Deus teria aceitado o sacrifício, a oferta de Caim. Caim ofereceu, estava o ano inteiro, ofereceu frutos para Deus. Pensando isso também, os filhos de Caim, mesma coisa, pensa a mesma coisa, que a mãe comeu, que Eva comeu uma maçã. Não tem revelação. Então Deus rejeitou a oferta dele porque não tinha revelação. Mas Abel sabia que era sangue, que era sexo. O pecado original foi sexo. É por isso que o antídoto para o pecado, Jesus, quando nasceu, não podia vir através do sexo. Ele era o antídoto. Então ele veio sem participação sexual, para tirar o pecado. Mas as pessoas não compreendem isso, não conseguem entender isso. Então nós chegamos aqui agora nesse assunto de casamento e divórcio. Se você ler aqui, versículo 9, fala o que? Mateus 19:9. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, prostituição, né, como diz, outras dois falam prostituição ou fornicação, que é a mesma coisa, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Né? Então nós vemos aqui que nesse caso aqui sim, se houver a fornicação, a prostituição, o homem pode repudiar. Né? Então essa coisa de que o homem não pode repudiar a sua esposa em todos os assuntos, né? não tem Bíblia para isso, porque existe sim alguns motivos pelo qual o homem pode repudiar a sua esposa. E é isso que nós vamos falar nessa noite aqui, resumidamente. Nós temos no site, no YouTube já, esse assunto, casamento e divórcio. Mas nós vamos nessa noite tentar, né, trazer um resumo sobre isso. Em primeiro lugar, vamos ler aqui a mensagem, pergunta e resposta número 9. Na sua pergunta 17, perguntaram para o irmão Brana, no parágrafo 185. Irmão Bill, qual é a diferença entre fornicações e adultério em Mateus 19:9? Jesus disse em Mateus 19:9, qualquer que repudiar sua mulher, a menos que seja por causa de prostituição, e se casar com outra, adultera. A diferença entre fornicação e adultério, a palavra poderia aplicar-se de uma e de outra maneira. Então essa palavra pode ser adultério ou fornicação, prostituição.
Porque existe até no meio de grupo das mensagens, a maioria, né? A maioria não, um bom grupo no meio da mensagem acha que a pessoa só pode... deixa eu terminar aqui para poder explicar isso aqui melhor. De uma ou de outra maneira. Porém, para esclarecer o que ele estava falando aqui, é como no caso de uma mulher solteira. Ela não pode cometer adultério, porque não tem esposo para que cometa adultério contra ele. Isto é imundície para ela. Ela tem que confessar aquilo para seu marido antes que eles se casem. Se ela fez isso, se não, e seu esposo descobre isso mais tarde, ele tem o direito de deixá-la, porque ela fez um voto falso. Pois a Bíblia diz, ou o ritual diz, seja pois conhecido de vós, eu tenho escrito isso no meu, que se algum casal tem se unido de outra maneira, que não seja o que a palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícito. Eu exigirei e responsabilizarei a ambos quando vocês certamente responderão no dia do juízo, quando o segredo de todos os corações serão revelados. Se algum de vocês sabe de algum impedimento pelo qual essa união não será legal, fale isso agora. Ali tem. Então, fornicação é uma moça que vive uma vida limpa. Isto é fornicação. Então, fornicação é que uma moça não vive, meu Deus, não vive uma vida limpa. Isso é fornicação, porque ela não tem marido. Porém, quando ela está casada, então quando ela vive assim, ela comete adultério contra seu marido. Uma mulher veio a mim algum tempo atrás e ela disse, eu tenho confessado tudo isso. Ela estava nervosa e teve um choque nervoso e disse, eu tenho confessado tudo isso a Deus. Porém, você tem que confessar isso a seu marido. Respondi, não foi contra Deus que você cometeu adultério, foi contra o seu marido, isso é correto. E se um homem se casa com uma mulher que não haja vivido limpamente antes de haver se casado com ele, então ela vem a ele depois de haver vivido com ele por algum tempo e diz, amor, quero te dizer uma coisa, eu saí com outro homem e nunca te disse isto. Jesus disse que ele tinha o direito de repudiá-la, de rejeitá-la e de casar-se com outra, porque eles não estavam casados no princípio, porquanto ela lhe disse uma mentira, mentiu a ele. Bem, temos outro aqui, obrigado. Então nós vemos aqui, né, dois motivos já então, pelo qual o homem tem o direito de repudiar a sua esposa. Mas isso só depois de haver o julgamento da igreja. É aí que está a coisa, né? A igreja primeiro tem que julgar o caso. Amém. Não pode ser de qualquer maneira. Tem que julgar o caso, né? Os anciãos da igreja têm que chamar as pessoas ali, o esposo e a esposa, e julgar o caso, né? Cada um contar a sua versão da história e trazer testemunha também, né? Para testemunhar ali. Amém. E somente depois disto, isso está em 1 Coríntios 6, onde está escrito, 1 Coríntios 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar anjos? Quanto mais as coisas pertinentes a esta vida. Então, se tiveres negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis, né? E no juízo aí do mundo, né? Tem a igreja para julgar esse caso, porque o mundo, a lei do mundo, a nossa lei, gente, tem que ser a lei da palavra, é o que Deus fala em sua palavra, né? É o que Deus diz em sua palavra. Porque nós estamos aqui de passagem nesse mundo, nós estamos para ir para outra. Jesus falou, vou lhes preparar lugar.
vou lhes preparar lugar. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vocês estão no mundo, mas vós não são do mundo. Então, para nós, o que importa realmente é o que diz a palavra. Amém. E não o que diz a lei do mundo, a lei do país. Para nós é o que diz a palavra. É isso que nós estamos aqui, né, que nós queremos viver isto, doa onde doer, seja duro ou não, né? Nós não estamos importando com isso, porque para nós, o salmista Davi falou em Salmo capítulo 1, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. O meu prazer está na lei do Senhor. Então nós vemos aqui dois motivos, né, em que o homem pode repudiar a sua esposa e casar novamente. Eu quero dizer para você que existem 5 motivos. Mas resumindo, você vai ver que realmente é 1 ou 2 somente, porque a coisa toda gira em torno da mesma coisa. Como você vai ver agora, então 2 motivos são esses, né? Prostituição e adultério. Como está aqui também na mensagem, pergunta e resposta número 2. Pergunta e resposta número 2, no parágrafo 87. O Mombrano nos fala também sobre esse assunto. 87. Na pergunta 10, perguntaram para o Mombrano, para o serviço de domingo, se uma mulher comete um erro, agora espere um minuto, é melhor que eu leia isso primeiro, para mim mesmo. Vem vocês, o irmão Brana lê para si e a pergunta, tradutor. Muito bem, isso está bem. Se uma mulher comete um erro com um homem casado, né, essa com um homem casado, se arrepende e o corrige com o seu esposo, conforme a Escritura, tem ela que ir à esposa do homem envolvido, mesmo se essa esposa não saiba de nada disso? Ou é obrigação do homem dizer o primeiro? Ou é necessário que ela seja ferida de todo? Até onde podemos ir com a restituição quando terminada e feita? E quando essa envolve amizade. Então aqui o Mombrana começa a explicar isso. Isso é pergunta e resposta número 2. Vai do parágrafo 83. 83 é longa demais. 83 ao 100. Mas nós só vamos parar aqui no versículo 87. Porque para resumir mesmo, né, isso aqui. 87. O Mombrana fala, agora, essa pessoa, se ela é a culpada, ela o fez, foi a seu esposo. Agora você se tem livrado da culpa, irmã. Porque, tá vendo? Você tem se livrado da culpa. Você confessou com o seu marido, não é Deus. Você pecou com o seu marido, tem que confessar ao seu marido. Aquela mulher estava com a doença e nunca sarava. O Mombrana, então, falou para ela, irmã, eu vejo na sua vida. O Mombrana era um profeta, um vidente, né? Profeta é um vidente, não é um pastor apenas. É um vidente que vê a vida, o mistério, o segredo da vida da pessoa. O Mombrana olhou para ela e falou, eu vejo você num carro verde e meu amarelo. Está perto de um trilho de trem. Você está com outro homem ali, não é o teu marido. A mulher falou, para, não fala para ninguém. Mas Deus já sabe disso. Ah, mas eu confessei para Deus. Não, você pecou contra o seu marido. Enquanto você não confessar para o seu marido, esse demônio tem direito em trazer essa doença para você. Então, somente depois que ela foi e confessou para o marido dela, e o marido dela também devia a mesma coisa, então os dois acertaram ali, né, acertaram a vida. Né? Então é confessar para o marido. Agora, já a prostituição, a fornicação é quando a mulher é solteira. Eu digo para você, gente, um beijo também é um ato sexual. Os pastores não pregam isso não. Nem no grupo da mensagem eles pregam isso, né? E não pregam quase nada, na verdade. Esses grupos da mensagem não são a noiva de Cristo, né? São apenas personificadores, porque não prega a mensagem do Mombrana
na íntegra. Amém, Senhor. Não prega a palavra porque acha muito forte. As igrejas acham muito forte a palavra de Deus, né? Falar que a mulher não pode pregar, ensinar. Falar que, né, um beijo é um ato de adultério. A mulher tem que confessar para o marido antes de casar. Porque se depois ele descobrir isso, ou ela confessar para ele depois de casada, ele pode repudiar e casar novamente. Se ela beijou alguém, olha como é que o pecado é uma coisa imunda fora do casamento. É um adultério, é um ato sexual potencialmente, porque as células sexuais masculinas e femininas estão nos lábios, então é um ato sexual. Um ato sexual. Então tem que confessar para o marido antes de casar. Então aqui o Mambrana fala, agora, essa pessoa, se ela é culpada, ela o fez, foi a ser uma esposa, agora você se tem livrado da culpa, irmã, porque você adulterou contra seu esposo. Fosse teu esposo e te livrasse da culpa. Então livre, está livre. Se teu esposo continua, quer viver contigo, isso está da parte dele. Ele não tem que fazê-lo agora. Porém, se ele quer viver contigo e te perdoa, seja, pois, suficiente dama para nunca mais ser culpada de tal coisa. Porém, se ele não te perdoa, então esse é negócio dele. Ele pode te repudiar. Exatamente correto. Então o homem pode repudiar a mulher por causa de adultério. Agora, muitos grupos da mensagem acham que não. Que o homem não pode repudiar a sua esposa por causa de adultério. Mas isso acontece por causa do quê? Né? Por causa de revelação. Igual Caim não tinha revelação, esses grupos também, que se diz da mensagem, não tem revelação, não crê no que o Mambrana ensinou. Amém, isso é verdade. Por quê? Porque eles ficam somente até uma certa luz, né? Uma luz parcial, mas a luz plena eles não aceitam, a luz plena. Porque sabemos que a revelação veio ao Mambrana, né? Veio ao Mambrana gradualmente, como a luz da aurora, que quando nasce vem devagarzinho a luz, né? E vem aos poucos, até ser dia perfeito. Amém. E também a revelação veio ao Mambrana gradualmente, né? Gradualmente, veio a ele, né, por etapas. Nós vemos isso em relação ao corpo teofânico. O Mambrana não crê que nós teríamos um corpo lá em cima. Ele chega a pregar na mensagem de pergunta e resposta, que lá nós seríamos nuvens, não teríamos um corpo. Só que depois, assim, no ano 60, Deus levou o Mambrana, né, ali debaixo do altar, no paraíso, né, algo assim. E ali ele viu ali as pessoas com aquele corpo. Então Deus revelou para Mambrana que nós teremos corpos, sim. Amém. Com sentidos perfeitos, né? E também na mensagem quinto selo, no parágrafo 21, o Mambrana nos fala: isto é algo muito misterioso e quer dizer isso para benefício dos que ouvirão a fita, para os ministros que estão presentes. Se vocês têm ponto de vista diferente ao que digo, eu também tinha minhas opiniões. Mas somente estou tomando isso da inspiração que mudou totalmente as minhas opiniões. Amém. Né? Minha opinião. Então, o Mambrana chega a falar que ele pregou o sete selos num culto apenas. E pregou, né, completamente fora do que Deus revelou para ele em 63. Né? E também, em Casamento e Divórcio, ele nos fala: agora, lembre-se, estas coisas que eu digo têm de vir da palavra de Deus. Não pode ser minha própria opinião, porque minha opinião é exatamente como a de qualquer outro, mas tem de estar em continuidade com a palavra de Deus. Lembre-se, Deus mantém tudo em continuidade, Ele nunca muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês creem nisso? Diz amém. Também, nessa cisterna rota, também, empregado 64, a Mambrana fala: eu disse, a evidência mais perfeita que eu posso pensar é o amor. E então continuamos a falar sobre isto. E eu pensei, aquilo soou muito bem. Então eu apenas me mantive naquilo. Se um homem tiver amor, mas um dia o Senhor, em uma visão, me corrigiu. Amém. E ele disse que a evidência do Espírito Santo era aqueles que podiam receber a palavra, nem amor, nem falar em línguas, mas era o receber a palavra. Porque, né, então isso veio lembrando depois, né, que a evidência era receber a palavra, porque Jesus falou: o Espírito Santo, quando vier,
levará você a toda a palavra. Amém. Para você lembrar de tudo que eu tenho dito. Então a evidência do Espírito Santo não é língua, não é amor, mas é porque tudo isso pode ser imitado por Satanás. E também na mensagem, as águas de separação, Mombrana fala, Ruth no campo, pobre tipo da igreja, viemos através da igreja judia, através de um judeu, nascido sobre a lei. Cristo morreu, eu pensava que ele tinha sangue de judeus. Eu tive que corrigir isto, ele não tinha sangue de judeus, nem de gentio, ele tinha o sangue de Deus. Amém. A mãe dele era uma judia, o pai dele era o próprio Deus, o sangue vem do sexo masculino, esse foi um sangue criado, não vindo através do sexo, de forma alguma, era o sangue de Deus. Ele não era judeu nem gentio, mas Deus manifestado em carne. Então, quando ele esteve aqui, olhe para ele enquanto ele caminhava. Então nós vemos o quê? Que a revelação veio ao Mombrana gradualmente, né? Gradualmente. Agora vamos ler. É verdade. Agora vamos falar sobre um outro motivo, né? Já falamos sobre dois motivos. Agora, vamos falar sobre o terceiro motivo. Mas antes de entrar no terceiro motivo, vamos mostrar aqui. Irmão, você lê para mim, por favor, uma mensagem? Vamos mostrar aqui que Mombrana, antes de 65, né, é a mensagem, pergunta e resposta sobre os selos, em seu parágrafo 58 e 59. Pergunta e resposta sobre os selos, parágrafo 58 e 59. Antes de 65, Mombrana não olhava a escritura sobre casamento e divórcio, ele não via um segundo casamento. Ele achava que nem o homem nem a mulher poderiam casar novamente. Ele não conseguia ver isso. Mas como ele era o profeta de Deus, Deus era responsável em trazer para ele toda a revelação da palavra. Então em 65, sim, veio a ele toda a luz sobre o casamento e divórcio, veio a ele em 65. Muitas pessoas não suportam essa luz, ficam somente com a luz daqueles dias. Quem morreu naqueles dias de 63, 62, foram salvos, porque só tinha aquela luz. Mas depois daquilo, quando veio a revelação plena para o Mombrana, você rejeitar a luz, isso é morte. É morte rejeitar a luz. Como que pode a pessoa falar que crê no Mombrana e crer e achar coisas que... e não ficar com a revelação plena? Porque quando veio para ele a revelação casamento e divórcio, corrigiu tudo que eu tinha falado antes daquilo. É isso mesmo que fala sobre casamento, né? Com resposta sobre os selos. Parágrafo 58, 59? Não é não, né? Mas tá aí, você pergunta, por favor. Pergunta e resposta sobre os selos. Perguntaram para ele que o irmão queria casar de novo, perguntou para ele, e ele falou, não, irmão, eu não vejo um casamento em lugar nenhum, né, na Bíblia Sagrada. E também, né, na mensagem, pergunta e resposta número 15, deixa eu ver se eu acho aqui. Resposta número 15 também, o Mombrana fala que ele não viu segundo casamento, né, 43, no parágrafo 43. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho, 43. Enquanto o Moleonildo procura ali, 43. Mas agora, apenas para dizer, irmão Brana, eu me casei e minha esposa é uma incrédula. E aqui tem uma irmã que eu posso me casar, eu vou deixar essa e me casar com aquela. Oh não, realmente não. O seu voto é até que a morte o separe. E não há nada mais nesse mundo que te permitirá que case. Na Bíblia, até que seu companheiro seja morto. Isto é certo. O único motivo, não existe um novo casamento em parte alguma, de modo algum, exceto quando morre o companheiro. Vem. Então o Mombrana não cria no segundo casamento, nem para o homem, nem para a mulher. Isso é claro, é taxativo na mensagem, que Mombrana não cria no segundo casamento. Né? Mas depois que veio para ele a revelação do casamento e divórcio, em 65, corrigiu tudo isto. Mas
Agora vamos falar sobre um outro motivo para uma Bruna cria também que podia repudiar sua esposa.